temos vários assuntos, né, para conversar contigo, mas eu queria já aproveitar, né, a gente tem falado muito exatamente ultimamente em questão de inflação, curva de juros, a gente sabe o quanto a inflação afeta a curva de juros tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, e a gente sabe que isso também, de certa forma, acaba afetando muito a Bolsa, muita gente acaba, né, deixando um pouco mais da renda variável, tentando se posicionar, se realocar em outros ativos, mas de uma forma em geral, eu queria entender a sua visão, né? Como que você enxerga a questão do agravamento da inflação, se isso realmente os investidores vão sentir mais, será um ano mais difícil 2022? Quais setores, quais ações que você acha que vão sentir mais exatamente isso? Olha, a inflação, na minha opinião, é o ponto mais importante do ano de 2022. É onde vai ser decidido, o campo onde vai ser decididos as movimentações dos bancos centrais e, por consequência, crescimento da economia, bolsas internacionais, ativos, e isso vai refletir no Brasil de uma maneira bastante clara. Então, se eu tiver uma bola de cristal, ou se eu tivesse uma bola de cristal e pudesse fazer uma pergunta para ela, aquela bola preta que a gente faz no final do ano, né, fazendo uma pergunta, eu olharia e falaria assim, quanto vai ser a inflação americana e europeia em 2022? Porque a partir daí a gente ia conseguir traçar um cenário muito mais claro, muito mais preciso. A inflação é hoje, como eu disse, a maior preocupação mundial. O Fed, no último comentário que veio para o mercado, ele foi ainda um pouco mais hawkish, ele sempre teve uma visão mais complacente com a inflação, a partir das últimas reuniões ele tem sido cada vez mais preocupado e tem externado isso, ele começou o tapering, ele aumentou tapering, já deixou claro na última entrevista que vai aumentar os juros muito provavelmente o ano que vem, quem sabe, não é o meu cenário, mas quem sabe ainda no primeiro semestre de 2021, e tudo isso vai fazer com que o primeiro semestre, pelo menos, seja bastante volátil, na minha opinião. E para quem está no Brasil como nós, ainda vai ter um tempero maior e mais forte, que é a eleição, que só vai ser resolvida no final de outubro. Então, ou melhor, no final do ano, em outubro. Então, eu acredito que o ano que vem vai ser um ano bastante volátil, com bastante oportunidade, e quem tiver condições de aproveitar essas oportunidades pode se dar bastante bem durante o ano, e quem ficar um pouco mais receoso, com um pouco mais de medo, vai sofrer. Ô Mauro, você falou aí num ponto muito importante, eu até queria entrar um pouquinho mais nesta questão, né? A retirada de incentivos lá dos Estados Unidos, né? A aceleração do tapering lá, o aumento de juros já sinalizado pelo Fed, né? 3 aumentos de juros já pro ano que vem. A gente viu que isso, de certa forma, afetou os mercados, principalmente aqui no Brasil. A gente viu ali, né, que já afetou bem até os mercados de capitais. Mas eu queria entender a sua visão, né? O quanto mesmo isso pode acabar prejudicando economias emergentes, não só o Brasil, mas as economias emergentes como um todo, latino-americana também, como que isso, né, vai acabar afetando as bolsas desses países? Olha, quando você tem um aumento de juros num país, como por exemplo os Estados Unidos, que a gente deve viver isso o ano que vem, como eu coloquei, muito provavelmente isso traz uma valorização dessa moeda. Então, a partir do momento que você tem um aumento de juros, principalmente nos mercados não emergentes, desenvolvidos, você deve esperar uma valorização dessa moeda. Então, o ano que vem, muito provavelmente, a gente vai ter um mundo com um dólar mais forte. O mundo com dólar mais forte, em geral, significa commodities mais fracas. E preço de commodities, a gente sabe, é um dos sinais mais importantes para mercados emergentes, e o Brasil faz parte desses mercados emergentes. Isso é uma regra, quer dizer, juro americano subiu, dólar forte, commodities fraca, Brasil mal. Não está escrito em pedra, por quê? Porque o ano que vem é um ano onde as coisas vão começar, os indicadores, as economias vão começar a entrar nos eixos.
começar a entrar numa situação menos anormal. Eu não gosto de chamar normal porque a gente ainda está muito longe disso, né? Nós estamos falando ainda, mesmo com os aumentos, o juro americano de chegar a 1. Então, efetivamente, não dá para dizer que isso é uma normalidade, mas sim estamos um pouco mais próximo dessa normalidade. Então, nesse cenário ainda bastante anormal, é possível que a gente tenha o dólar um pouco mais forte, mas o impacto no preço das commodities não seja tão evidente. E por quê? Porque a China pode puxar um crescimento um pouquinho maior o ano que vem, melhor do que tem sido aí nos últimos meses. A gente viu uma mudança de postura do governo chinês, voltou a baixar juros, voltou a colocar incentivos. Então, existe uma possibilidade que está no meu cenário básico de que a China, no ano que vem, tenha uma performance um pouquinho melhor do que a gente viu aí nos últimos meses, pode com isso sustentar também o preço das commodities e quem sabe a gente não tem um ano tão complexo para mercados emergentes quanto a princípio teria num ano onde o juro americano deve subir, como você bem mesmo colocou, pelo menos 3 vezes.